Boa noite a todos. Que a paz continue reinando nessa casa, que sempre nos deixa em paz. A paz que nosso amigo falou, né? Quando a gente perde é porque não tem. Mas aqui dentro do Jefa, quando a gente adentra aquela porta e senta nessa cadeira, a gente sente, sim, uma paz que a gente muitas vezes nem consegue compreender o porquê. Compreender como é que eu me sinto tão bem, estou com tantos problemas lá fora, e quando eu chego aqui começa a todo um trabalho, né? Porque, na verdade, a espiritualidade está aqui desde cedo, preparando cada ambiente desta casa abençoada por Deus, pela qual eu sou muito grata. É uma gratidão imensa de tudo que eu já recebi nessa casa, que todos nós recebemos, sem dúvida nenhuma, aos trabalhadores, aos que frequentam, aos que passam por tratamentos físicos, espirituais, tudo isso, né? Que ela traz essa bênção. Eu digo que é uma casa, sempre que eu estou aqui, às vezes eu mando uma mensagenzinha, quando eu entro, para a minha família, dizendo: eu acabei de entrar na nossa casinha de luz. É assim que eu considero o Jefa. A nossa casinha de luz, de harmonia e de paz. O assunto hoje é sobre a dupla vista, que está no Livro dos Espíritos. É interessante como a gente percebe quando a gente diz assim: nós somos espíritos. Aí todo mundo concorda, nós somos espíritos. E aí a gente complementa: nós somos espíritos encarnados. E existem os espíritos desencarnados. A gente faz uma diferenciação muito grande entre uma coisa e outra. Na verdade, nós estamos arrodeados de espíritos desencarnados e nós somos os próprios espíritos. Então, como é que isso funciona? Eu trouxe, antes de qualquer coisa, uma definição do Livro dos Espíritos e também desse livro aqui, Perispírito, que é bastante interessante. É um livro inteiro que fala sobre o perispírito. Veja como o perispírito é algo bem complexo, que algumas pessoas perguntam: o que será, né? O que é o perispírito? Como é que funciona esse perispírito? A gente sabe que tem um corpo, né, a matéria, e tem o espírito. E o perispírito, como é que é? Algumas pessoas interpretam como alguma coisa que está encaixada em nós. E, na verdade, não está. É um fluido vaporoso que nos arrodeia. Nós estamos revestidos desse perispírito, encarnados, e, através desse perispírito, tem as formas dos espíritos que conduz tudo isso. E tudo fica gravado no nosso perispírito. Então, quanto mais a gente se evolui, amadurece, nos tornamos pessoas melhores, ainda mais esse perispírito não fica tão pesado, fica mais leve. E como fica tudo registrado lá, logicamente, por isso que se diz, quando você desencarna e chega na pátria espiritual, não tem máscara, não. Porque não tem mais esse corpo, porque o perispírito está ali gravado, marcado, com tudo que você fez de bom, logicamente, até porque Deus é soberanamente bom e justo, e tudo que você fez de ruim também está ali registrado. As doenças anteriores, as causas nossas de tantas coisas, as maledicências, os nossos pensamentos, ficam todos registrados no perispírito. E aí eu trouxe para ler para vocês o que é que o Livro dos Espíritos, esse livro bem, muito, né? Eu estava até falando com a Abinari, com o Maxwell sobre esse livro. Quanto mais a gente lê, a gente percebe que não sabe muita coisa, não. Porque tem muita coisa a estudar. Muita coisa a estudar sobre a doutrina. Que, na verdade, essa nossa também religião, além de ciência e filosofia, nos traz explicações maravilhosas sobre tantas e tantas coisas que você... Não é só a consolação, mas se você começa a adentrar, começa a estudar, começa a perceber quanto você tem de conhecimento. O importante também é saber
Não sei se de uma forma triste ou alegre, Abigail vai dizer que quanto mais você sabe, mais se compromete, não é? Porque você não pode dizer que não sabia. Chega lá, o quê? O perispírito o quê? O quê não? Olha, Lígia, naquele dia, no dia 17 de junho de 2023, você falou que tudo fica registrado no perispírito. E você perguntar o que é isso? Não. Então, todas as nossas atitudes, a gente engana, pode enganar todo mundo, a gente não engana ao nosso ser superior, né? A gente não engana. E cai todas as máscaras quando partimos para a pátria espiritual. Mas antes de partirmos como estamos aqui, ainda, não é? Ainda. Tem a definição aqui no Livro dos Espíritos. Fala um pouquinho na pergunta 93, 94 e 95, que eu não vou me estender, porque o assunto é a dupla vista, mas para a gente chegar na dupla vista tem que perceber o que é o perispírito, para a gente entender um pouco mais. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? Pergunta de Kardec, 93. E a resposta dos espíritos: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Então, estamos envolvidos nisso aí, no perispírito. Quando existe alguma... Na mediúnica, quando os médiuns recebem a comunicação, é de perispírito a perispírito. É o perispírito do médium com o perispírito do espírito. É essa ligação que existe. Nós estamos ligados, que se chama um fio de prata. Nós estamos ligados. A gente, por exemplo, dorme, mas a gente fica ligado ao corpo. E o que é que vai? É o nosso perispírito, da forma como deve ser, como cada um tem. Cada um, na verdade, como somos seres individuais, cada um tem um perispírito que diferencia do outro. Tem a sua forma, tem as coisas registradas, etc, etc. Esse livro também, sobre o perispírito, confusão de óculos, porque um é de perto, outro é de longe. O perispírito aqui diz assim, ó: os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, que lhes forma verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito. Porque senão seria uma coisa muito tênue, né? A gente morre, aparece o espírito. Como é que é esse espírito? As pessoas que não têm entendimento, outras pessoas que têm aquela forma de dizer: eita, apareceu um espírito na minha frente, o que é isso? Você é espírito? Você vê espírito? Meu Deus do céu, não quero ver, não. Não tem toda essa coisa, né? Essas ideias preconcebidas. Colocavam um lençol para fazer susto às crianças, né, dizendo que era espírito. Então, tudo isso existia, eu acho que ainda hoje existe de alguma forma. Tem algumas pessoas ainda que têm medo de entrar no centro espírita, sabiam? Entro nada no centro espírita, Deus me livre. Mal sabem eles que eles são espíritos. Eles não sabem, mas nós sabemos. Então, continuando. Os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, que eles formam um verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito, e cujos elementos são tirados do fluido universal, ou cósmico, princípio de todas as coisas. O princípio de todas as coisas é o fluido universal. Quando o espírito se une a um corpo material, aí vive com seu perispírito. Eu tenho o meu perispírito, cada um de vocês está com seu perispírito, que serve de ligação entre o espírito propriamente dito e a matéria corpórea. Esse elo de ligação é através do perispírito. Mas esse perispírito não é confinado no corpo, não, como uma caixa. Não, por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, ela é uma substância de um fluido vaporoso que nos arrodeia.
Mas esse perispírito não é confinado no corpo como uma caixa. Por sua natureza fluídica, ele irradia-se. Por que é que Dr. Bezerra de Menezes, me permita falar dele, Dr. Bezerra de Menezes, ele aparece em vários lugares ao mesmo tempo? Algumas pessoas questionam, outras pessoas incrédulas. Como é que é isso? O Dr. Bezerra de Menezes está aqui, está no Rio de Janeiro, está não sei aonde, está não sei aonde. O perispírito dele. E por que é que ele se expande? Porque ele é um ser superior. Ele é um ser de luz. Então, ele se expande em outros lugares. É isso que faz com que a gente expanda, né? Essa expansão, aliás, a expansão do nosso perispírito. Tanto assim, como nós ainda, que pecamos muito, erramos muito, estamos aprendendo, esse perispírito também fica enraizado, né? E não nos traz conforto, nem essa sensação de paz. Muito pelo contrário, porque são as nossas atitudes que fará com que eles fiquem mais brandos. Enfim. O perispírito é impregnado das qualidades, ou seja, do pensamento do espírito, e irradia tais qualidades em torno do corpo. Ele irradia em torno do corpo, mas os nossos defeitos também são irradiados através do nosso corpo. Aí diz assim, por sua natureza fluídica, ele irradia-se exteriormente e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se desprende. Vocês não sentem? Acredito que sim. Alguém se aproxima. Às vezes você não sente, nós somos energia. Por que a gente diz que a gente é energia? Justamente por conta desse perispírito. Então, se você se aproxima de alguém que está com essas energias todas muito densas e tudo mais, às vezes você não se sente muito bem. E você pergunta, puxa vida, eu estava tão bem e agora eu não estou bem, porque me aproximei e com uma ligação ou outra não fiquei muito legal diante daquela pessoa ou daquele espírito, né? Se você estiver mal mesmo com você, essa sensação ainda é pior. Se você ainda estiver em oração, né, estiver praticando o bem cada vez mais, isso você se depara com pessoas assim, mas não tem uma sensação ruim, porque a gente também é blindado, na verdade, porque as nossas ações correspondem o quê? Aos nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, Deus não vai permitir que uma entidade sofredora, muito negativa, né, muito enraizada, se aproxime e nos faça mal. Se a gente está em um outro caminho, se o nosso perispírito está com esse fluido bom, com esse fluido de pensamentos bons, etc. Então, quanto mais você faz o bem, mais ajuda o seu perispírito. E menos você é atingido pelas coisas do mundo. Menos você é atingido pelas coisas do mundo. E à medida que você vai crescendo, progredindo, aí você tem condição de quê? De ajudar o outro. Aquele que vem para perto de você com toda angústia, você é capaz de ouvir, é capaz de ajudar. Como é que um doente pode ajudar outro doente? Pode não. Pelo contrário, vai adoecer mais ainda. Até a caridade, viram como é, né? Fora da caridade, na salvação, todo mundo escuta isso. Principalmente quando a gente se fala lá fora, que você é espírita. Ah, eu conheço. Olha, o espiritismo fala tanto em caridade. Vocês são caridosos. Não sei se vocês já ouviram lá fora. Mas a gente tem essa marca. Boa, não é? Muito boa. Mas até para fazer a caridade, você precisa ter condição de fazer. Quando você adentra numa casa espírita, você passa por quê? Você vai logo fazendo o trabalho aqui, seja ele qual for, até de colocar a água aqui, ó. Só colocar a água, ou varrer o salão. Qualquer coisa, qualquer trabalho. Todos esses trabalhos são maravilhosos, mas não se permite, de cara, já começar a trabalhar. É preciso passar por um processo de avaliação, é preciso passar, às vezes, por um tratamento, por uma entrevista com a Rosane, com a Dona Sônia, com o Alisson, para começar a melhorar e conseguir realmente trabalhar. Muita gente adentra ali aquela porta já querendo trabalhar no centro espírita. Ah, eu quero trabalhar.
gosto muito de trabalhar, sou voluntária. Não é assim, não. Aqui, olha, a campanha do quilo, hospitais, todos os trabalhos, inclusive os próprios estudos. Vem uma psicografia dizendo, você pode participar do estudo sistematizado da doutrina espírita. Você pode. É permitido que você faça. Então, a gente tem o mentor espiritual da casa para organizar isso. Às vezes, a pessoa fica até chateada. Eu vou ter que me submeter. Puxa vida. Já ouvi. Cheguei lá, toda pronta, querendo ficar na lanchonete. Aí a pessoa disse, não, você tem que passar por isso e isso. Mas por que a pessoa se incomoda? Por essa chaga da humanidade que se chama egoísmo, né? Orgulho, vaidade. Então, eu preciso. Então, acho que não é por aí, não. Então, não vou mais, não. Vou nada. Aí que precisa mesmo, né? Esse que diz assim, não vou mais nada, tem que passar por esse processo, não vou. Aí é que precisa mesmo desse tratamento para começar um trabalho na casa. Mas voltemos o tema, não é? Das perguntas. Só uma introdução do perispírito para a gente possa entender essa dupla vista, essa segunda vista que todos nós temos. Todos nós temos. Não é nada, olha, no espiritismo não existe nada sobrenatural. Uma coisa milagrosa. Foi um milagre o que aconteceu. Eu fechei o olho e vi uma estrela. Foi um milagre. Eu consegui vislumbrar uma estrela. Então, não tem nada sobrenatural. Nós temos essa capacidade. Voltei agora à história. Porque somos espíritos encarnados e temos nossos perispíritos. Temos as nossas intuições. Temos as nossas percepções. Aqui, no Livro dos Espíritos, fala primeiro sobre sonambulismo, depois o estado de êxtase e chega na segunda vista. Eu não vou voltar isso tudo, porque certamente alguma outra pessoa estudiosa, né, eu não me considero, mas assim, outro palestrante deve ter falado alguma coisa a respeito sobre isso. Eu vou me deter na dupla vista para que a gente entenda melhor. E a gente vai entender nos exemplos. Nada melhor, não é, Maxwell? Do que os exemplos. Porque a gente chega a ler e aí quando coloca o exemplo, fica bem melhor de ser entendido essa segunda vista. Então, a pergunta 447. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? O que é que vocês acham? Claro que tem. Tem a ver com o sonho e o sonambulismo, essa segunda vista. Dizem até que a clarividência é maior quando você está de olho fechado. Não usa nem os olhos do corpo. Que, na verdade, a gente vê, né, com os olhos do corpo, mas essa dupla vista, muitas vezes a gente vê, a gente enxerga, a gente chega lá através do nosso sono. Ou mesmo acordado, quando fechamos os olhos, conseguimos enxergar. E, às vezes, de olhos abertos também. Vai depender de cada um, né? Da sua mediunidade mais clara, né? Ou menos trabalhada. Depende também. E muito mais da sua moralidade, né? Porque espiritismo mediunidade, aliás, é uma palavra, é um trabalho que se deve fazer de uma forma séria. Mediunidade é coisa séria para pessoas sérias. Então, agindo dessa forma, se organiza aquelas pessoas que têm mediunidade, se estrutura, se equilibra. Porque se você for com a sua mediunidade para uma casa que não tem a seriedade, não estou aqui dizendo que só o Jefa tem essa seriedade. Mas tem muitas outras casas que não têm seriedade. Então, você vai trabalhar a sua mediunidade numa casa assim, é melhor que você não faça isso, né? Era melhor que você não fizesse isso. Nem fosse. Trabalhasse de uma outra maneira, com a caridade, ajudando as pessoas, e esquecesse isso de lado. Porque é uma coisa séria. Não é adivinhação, nem estar querendo saber o futuro, ou quem eu fui em outra vida. Eu vou lá no Jeff porque eu queria saber se... queria saber o quê? O que é que eu fui, o que é que vai acontecer comigo, se eu vou conseguir aquele emprego, se eu não vou, se eu vou ficar boa do câncer, eu não vou. Eu vou lá no Jeff por causa disso, para saber. Então, entrou na porta errada. Essa casa é uma casa séria, né? E essas adivinhações não faz parte
Aí eu posso dizer, né? Nós podemos dizer, de Jesus e Kardec. Tudo que estiver com Jesus e Kardec é a doutrina espírita. Jesus e Kardec. Tudo que fuja disso aí não é doutrina espírita. Bom, os fenômenos designados sob o nome segunda vista têm alguma relação com sonho e sonambulismo? Tudo isso não é senão a mesma coisa. O que tu chamas de segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. É a vista da alma. A segunda vista é permanente? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos? A faculdade, sim, ela é permanente. Você tem essa faculdade da segunda vista. Mas, nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado? Como é que é isso? A resposta, o mais frequentemente, ela é espontânea. Ela é espontânea, de repente, você tem uma visão de alguma coisa. Essa segunda vista está relacionada com isso, né? Essa expansão do seu perispírito, esse pressentimento, um sonho que você teve, alguma coisa que se desprende do teu corpo e você consegue ver alguma coisa que vai acontecer, né? É dessa forma. E é uma coisa espontânea. Você nem percebe, mas acontece. E não acontece comigo, nem com o Maxwell, nem com o nosso amigo Abidail, não. Acontece com todos. Quando dormimos, o quê? Fica ligado, né? O perispírito só quando morre é que se desliga esse fio, né? Chama esse fio prateado. Então você vai para outros mundos mas você vai depender. Para onde é que você vai? Você pode ir para mundos inferiores, você pode ser perturbado através do sono, e você pode ter... Quando você acorda com aquela sensação de paz, de alegria, de felicidade, certamente você esteve com pessoas queridas, num ambiente bom, num lugar de luz. Com certeza você fez isso. E a maioria das vezes você não lembra. Uma vez eu lembrei, né, que eu conversei bastante, eu não me lembro com quem, mas eu acordei tão feliz, tão feliz. Ah, que conversa boa, né? E aí eu tenho certeza, para eu acordar feliz com uma conversa boa, deve ter sido um espírito bom, né? Porque senão eu iria acordar angustiada, cansada e sem saber direito o que teria acontecido. Então, por isso que às vezes não, muitas pessoas que chegam aqui na tribuna falam sobre isso. O quanto é importante, você falou da oração, o quanto é importante nós fazemos uma oração na hora de dormir. E quanto é importante, quando você acorda, você faz uma oração também de agradecimento, né? Pedir um dia bom, de paz, de luz para todos que nos rodeiam. Tudo isso, porque esse pensamento, ele vai aonde você quiser que ele vá, se for de coração. Então, essa oração, às vezes, eu aprendi isso uma vez e nunca me esqueci. A tal da insônia, ruim, né? Quero dormir, não consigo. Menina, eu já fiz de tudo. E rolar na cama, e ler um livro, e assistir um filme, e nada do sono chegar. Aí você faz uma oração pedindo, e depois de pouco tempo você adormece. E às vezes nem adormece, viu? Mas fica pacientemente esperando o sono. E o que é isso? Muitas vezes é para evitar que você se desligue do corpo e o seu perispírito, com o seu espírito junto, vá para lugares aonde querem te levar. E não são lugares bons. Então, nem toda insônia é para o seu mal, não. É para o seu mal, não. Algumas vezes, agora não vão pensar isso não, viu, gente? Estou com insônia. Eita, a Lígia disse que querem me levar para um lugar aí, eu não vou não. É melhor ficar acordada até 6 horas da manhã. Não. Até porque tudo exagero é loucura, né? Tudo que é exagerado é doidice. Mas é preciso perceber isso. Se você faz uma oração e pouco tempo depois você adormece, então a tua insônia não vão te levar mais para um lugar ruim e vão te levar para um lugar bom. Vai depender da tua fé. É só para diferenciar um pouco essa questão, né? Que às vezes as pessoas confundem. Meu Deus, não durmo, isso.
e está sendo evitado tantos males. Até uma intuição que você tem, não, eu vou ali. Rapaz, eu não vou, não. Hoje eu estava numa dúvida, sabe? Se ia ali ou se ia... Eu digo, não, eu vou primeiro aqui. E fui. Encontrei uma moça, a gente começou a conversar e ela falou da dor dela. A dor dela, veja, nem ia lá, nem conhecia a moça. Comecei a conversar com ela. E aí ela disse, porque aconteceu isso comigo, eu perdi meu neto no dia do aniversário de 1 aninho dele. Eu disse, meu Deus, como é que eu posso acordar mais ou menos, Maxwell? E eu acordei mais ou menos, viu? Aquele negócio mais ou menos, assim, meio desanimada. Eu tinha que ir nesse lugar, né? E eu vi essa moça dizer isso para mim. E foi agora, em março, bem pertinho, no dia do aniversário de 1 aninho. Ela levou um choque e morreu. No dia do seu aniversário. Veja a dor dessa avó. A mãe está desnorteada até hoje. Eu nem perguntei a religião dela, ela disse que era cristã. Aliás, eu perguntei, ela disse que era cristã. E aí ficamos nessa conversa, né? E aí você não pode e nem deve, né, forçar a ninguém a ser espírita. Vamos lá, que você pode acontecer isso ou aquilo. Até porque ela disse que era evangélica, deixou a igreja e era uma pessoa cristã. Ótimo, que ela continue orando. E ela não estava ruim, não. Ela não chorou, não. Mas imagine a dor dessa moça. Então, assim, a minha dúvida de ir ali ou ali, eu fui lá. E comecei a conversar com ela um pouco e tudo, e distrair ela. Pronto, ela terminou sorrindo com outras coisas, não é brincadeira, e pronto, e passou. Aí a gente vê, que dor é a nossa? Quem somos? Onde estamos? O que é que nós estamos sentindo de verdade? A gente está com mimimi, é? Será? Às vezes sim, viu? Reclamando de tudo. Reclamando disso, reclamando daquilo. Está empregado, reclama que está empregado. Porque esse trabalho que eu faço eu não gosto, não. Eita, como eu não gosto. Eu vou forçar a trabalhar. Aí quando você olha, tem não sei quantas pessoas desempregadas sem um pão de cada dia. Não reclame não, pelo amor de Deus. Não é? Você tem aquilo que você merece. Você está aqui porque você merece estar aqui, no lugar que você está. Não é também, aí tirando a loucura, né? Deixar para lá, porque, olha, uma vez a moça disse que eu tenho que agradecer e tenho que fazer, só tenho que agradecer o trabalho que eu tenho. Não, você tem que trabalhar com responsabilidade, mas também ver os erros, né? Com consciência, com discernimento. Para tudo a gente tem que ter discernimento, tem que ter equilíbrio. Para ver o que é bom, o que não é, fazer uma oração, etc. E a pergunta 450. A segunda vista é suscetível se desenvolver pelo exercício? Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso e o véu que cobre as coisas torna-se menos compacto. Essa faculdade prende-se à organização física? Os espíritos disseram, certamente. A organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias. Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Famílias que têm, né? Essa bem aguçada, essa segunda vista. Semelhança de organização que se transmite como as outras qualidades físicas. E, pois, desenvolvimento da faculdade, por uma espécie de educação, que se transmite também de uma para outra. A 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? E a resposta, a doença, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo está, algumas vezes, em um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Então, permite, às vezes, que você consiga ver. Eu me lembrei, quando caiu o prédio, o Areia Branca, acho que vocês devem, faz alguns anos isso, na Bernardo Vieira de Melo, caiu o prédio desmoronou. E os moradores foram avisados à noite pelo síndico que saísse desse prédio, porque ele estava com uma rachadura e tudo, e ele estava meio preocupado com isso. Aí eu pergunto a vocês, esse síndico teve uma visão, porque ele estava preocupado. Depois que aí chamou a equipe de Jaboatão, da Codecip, de não sei o que, de engenharia, eles analisaram e disseram, não, é uma reforma aqui, uma besteirinha lá. Mas todos foram para hotéis, casa de família, só um morador que resolveu tirar tudo da casa dele, tudo. O caminhão de mudança, e foi embora.
E à noite, esse prédio desabou. Faleceu, desencarnou o pedreiro, e parece que o vigia lá, o segurança lá do prédio, eles morreram. O filho dele e ele. E ninguém mais. Então, houve essa visão do síndico. O síndico salvou todas essas famílias. Porque a própria engenharia disse, não, vamos consertar e 2 dias, isso numa quinta-feira, segunda-feira pode voltar, todas as famílias. E o prédio desabou, acredito eu, numa quinta ou numa sexta-feira. E uma das pessoas que moravam nesse prédio era minha irmã. Minha irmã e minha sobrinha. E eu dormi essa segunda vista. Porque eu sonhei que tinha eu, a minha irmã, minha sobrinha, estávamos correndo. E ao invés de ser alagamento, areia, muita areia, cobrindo tudo, e a gente correndo, e aí cobria de areia, um prédio assim. E eu acordei muito angustiada. Ai, meu Deus, o que é isso? A areia atrás da gente, que coisa louca. E quando eu liguei para minha irmã, ela estava no hotel com minha sobrinha. Morava ela e a sobrinha, e a moça que trabalhava na casa dela. Ah, não, eu estou aqui, Liginha, no hotel, não sei o quê, papapá, porque o síndico disse que a gente saísse e tudo. E agora eu vou para a casa do meu irmão, do nosso irmão, e vou ficar lá até domingo, quando ficar tudo certo. Vejam o que aconteceu, né? Então, às vezes, diante de uma calamidade, a gente tem essa percepção. Alguma coisa avisa para nós. Não avisou para mim, para eu poder dizer para ela e ela sair do prédio, não, porque ela já tinha saído. Mas a este síndico que salvou essas famílias todas, foi uma visão que ele teve. Né? É uma visão, é uma missão de salvar a todos. Ele perdeu 2 apartamentos, não perdeu coisa material. A minha irmã é um apartamento alugado, ela perdeu tudo da casa dela. Ela ficou sem lembrança, documento, tudo ela perdeu. Mas a filha dela estava junto dela. E ela, nessa noite, ela só fez orar, chorar e orar, agradecendo agarrada com a filha. Porque ela estava com a filha dela e a moça que trabalhava na casa dela estava ali. Todas 3 estavam vivas e não tiveram nada e foram embora. Né? Então, assim, as bênçãos de Deus são inúmeras. A gente nem pode imaginar o quanto nós somos abençoados, né? Evita certas coisas. Às vezes você vai para um lugar, não, eita, mas ali, não, mas eu acho que não vou por aqui, não, eu vou por ali. Aí, eita, que engarrafamento danado, meu Deus do céu, por que eu vim por aqui? Porque ali você ia ser assaltado, ali ia acontecer alguma coisa, um incêndio, e você não tinha que passar por isso. Então, os mentores espirituais, né, o nosso guia espiritual desviou você, porque você não tinha que passar por isso. E às vezes acontece e você reclama. Ah, meu Deus, aquela intuição minha de não ir para aquele lugar. Venha por aqui, olha o engarrafamento. Apenas o engarrafamento. Era apenas o engarrafamento, mais nada. Olha como somos, não é? Todos nós, viu? Maxwell também, com certeza, e não sei, os dois, eu estou inserida nesse contexto aí. E a pergunta 454. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que outras? Aí a resposta dos espíritos. É sempre a alma que irradia mais livremente o que julga melhor que sob o véu da matéria. São os olhos da alma. Essa faculdade, em certos casos, pode dar a presciência das coisas? Sim, respondem os espíritos. Dá também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade da segunda vista. E a mesma pessoa pode ter todos os graus, ou apenas alguns. Depende de cada um. Nós somos espíritos individualizados. Nós somos espíritos individualizados. Cada um tem o seu envoltório carnal que, como eu falei anteriormente, né, da parte perispiritual. E as pessoas ficam... É muito complexo. E Maxwell, como um grande estudioso, e Abinail também, sabe que o estudo do perispírito ele é bem minucioso, ele é bem... Porque você está estudando um fluido vaporoso que sai do fluido universal, que reveste você. E aí as pessoas, sabe como é que é São Tomé, né? É ver para crer. Não vê, aí fica,
Como é que é isso mesmo? Como é que é isso mesmo? E às vezes, gente, procura coisas lá fora, de ciências ocultas, de não sei o que mais lá, da lei de Newton revertida, que não vai resolver nada. Aí se aprofunda em coisas lá fora, como já se tem visto, como está acontecendo dentro da doutrina, pessoas que estão procurando coisas mirabolantes, coisas extra, sobrenatural, para compreender aquele fenômeno. Eu estava dizendo lá dentro para os meninos, né? Posso chamar de meninos, 2 garotos. Eu estava dizendo para os meninos lá dentro, gente, esse livrinho aqui, porque ele é pequenininho, mas ele é, né? Tem 1000 e poucas perguntas. Esse livrinho aqui, toda vez que você lê, tu tem que estudar cada palavra dessa, e quando você estuda, você percebe que você não sabe nada. E essa é a codificação inteira, né, que Kardec nos deu, com tanto carinho. Olha, eu sou apaixonada por Kardec. Apaixonada por Allan Kardec. O filme que eu não assisti dele, eu fiquei assim, ó. Meu Deus, esse homem passou por tudo isso. Foi este homem, foi através dele que veio a codificação espírita. Foi através dele. E ele cumpriu a sua missão. Poderia não ter cumprido, ele foi perseguido. Foi perseguido muitas vezes. Mas ele cumpriu a grande missão dele, que é esta aqui, ó. Nós devemos agradecer todos os dias por isso. Todos os dias por isso. Eu não sei se vocês assistiram o filme de Allan Kardec. É um filme muito bonito, viu? Muito bonito. E voltando um pouquinho, a gente não podia falar de segunda vista, sem falar também, né, das pessoas que têm isso de uma forma bem aguçada, como Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral, Chico Xavier. Teve essa, olhar para você, vir além do além de o que lhe rodeava, né? Como é que você estava, via o seu perispírito. Essas pessoas veem o perispírito. Chico Xavier via o perispírito de cada um. Vislumbrava, né? Via mais do que a gente pode imaginar. Mas ele era muito humilde, muito humilde. E acho que é por isso que ele o via. Ele via pela sua humildade. Porque imagine se ele não fosse tão humilde. Ele teria publicado tantos livros assim? Ele teria cumprido a missão dele até 92 anos? Será? Porque a missão era 400 livros, mais de 600. Então, né? Prêmio. Ganhou um prêmio na espiritualidade. E por que ele via? E por que ele não divulgava isso? De ver isso? Ele psicografava. Mas ele não falava com, sabe, sobre a sua mediunidade, que era imensa, em todas as áreas, de ouvir, de falar, né? Ele ouvia até a conversa do sapo na sala dele, né? O que é que o sapo estava querendo dizer a ele? Ele sabia o que é que o sapo estava ali, o porquê ele estava. Imagina nós, quando chegávamos lá para conversar com ele, né? Eu tive a oportunidade de vê-lo um ano antes dele desencarnar. Mas fui visitar lá o centro dele. Estava fazendo um trabalho lá perto e fui visitá-lo. Aquele senhorzinho de alma nobre, tão bonito, sabe? A gente vê a beleza de Chico Xavier. E ele dizia que era muito feio, né? E muita gente criticava porque ele usava peruca. E sabe o que é que ele respondia, né? Vocês sabem. Como é que eu vou fazer isso? Eu sou tão feio. Eu vou botar a peruca para poder as pessoas não se assustarem tanto quando me verem. E algumas pessoas criticavam. Não é espírita? Por que não fica careca mesmo? E é assim, é. É espírita, a gente é espírita, somos espírita. Então pronto. Nada de usar nada. Esquece o batom, Lígia, essa camisa está muito arrumadinha, viu? Para ser espírita. Espírito tem que ser mais, né? Mais simples. Não é verdade? Seu anel aí, seu óculos está muito rebuscado, porque você é espírita. Tem nada a ver. A humildade não está nisso aí, não. Muito pelo contrário, viu? Muito pelo contrário. Se você observar as leis, as obras de Kardec diz que você deve cuidar do corpo. Deve cuidar da sua aparência. Jesus nos disse, não é o que entra na sua boca, não é que entra na sua boca que lhe faz uma pessoa ruim ou não, mas é o que sai da sua boca. Não é a sua vestimenta com ouro, com prata, com isso, com aquilo, que faz você uma pessoa arrogante e vaidosa e fazendo mal aos outros. Não. Tem pessoas que andam de sandália havaiana, roupa bem discreta, não botam um batom e são pessoas altamente orgulhosas. Então é preciso ver isso. Sabe por quê? Tudo isso?
Porque a gente não vê com os olhos da alma. Nós enxergamos com os olhos físicos a aparência de cada um. Chega uma pessoa numa loja. Uma vez eu botei um carro para vender, eu passei por isso e disse, Maxwell, faz anos. O cara veio lá, de alpercata, matuto. Eu disse, meu Deus do céu, esse cara vai comprar esse carro, não. Primeira coisa que eu pensei, meu Deus do céu. Há muito tempo isso, eu tinha 30 anos, né? Há muito tempo. Aí ele chegou, foram 2 lá, disseram que ia comprar, não compraram. Ele chegou lá e disse, meu Deus do céu, eu vou perder tempo, vou descer. Eu tenho tanta coisa para fazer, dar aula, os meninos, tudo, meus filhos, mas eu vou descer. Ele chegou e disse, olha, quanto é seu carro? Tanto. Tá sem o step, né? Eu digo, tá, olha, tá do jeito que tá sem step, eu quero vender do jeito que tá. Eu não quero comprar step, não quero comprar... Ele pegou o dinheirinho do bolso dele e botou assim na minha mesa, pronto. Posso levar o carro? Quase que eu desmaio. Mas, assim, felicidade, porque ele levou o carro, estava precisando do dinheiro, né? Para fazer as coisas, pagar débito, uma série de coisas. Mas, por outro lado, meu Deus do céu, por que eu fiz isso, né? Como eu sou pequena. Que menininha medíocre pensar uma coisa dessa, pela aparência de um homem. É o que a gente faz, né? Muitas vezes, olha assim, diz, não dou nada não. Vixe Maria, essa pessoa é assim, e vai desse jeito. Nossa Senhora. Porque a gente não olha com os olhos da alma. Tudo isso é porque não olhamos com os olhos da alma. Porque não praticamos essa segunda vista. Não somente para pressentimentos, para catástrofes, para desastres, mas usarmos a segunda vista para observarmos a segunda vista do outro. Observarmos como é que eles se comportam. Observarmos as atitudes das pessoas. Porque nem tudo que falamos vem do coração. Mas quando tomamos uma atitude, essa sim. Se for errado ou certa, mas é uma atitude. Aí você consegue concluir alguma coisa pelas atitudes, mas não pelas aparências. Porque somos frágeis. E aí eu trouxe esse livro de Chico Xavier, né, psicografado, e que fala Uma Vida de Amor. Aí eu lembrei, quando estava estudando a segunda vista, do que, e falando para vocês também, né, na questão de não se aprofundar em coisas que a gente nem sabe ainda disso aqui, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, toda essa obra maravilhosa, para que... Não, física quântica, não sei o que das quantas, não sei o que é isso, que um cientista disse isso, porque disse aquilo, que isso não existe, e papapá. Que nada. É o simples. Está aqui, na nossa frente. Está ali a biblioteca, pede emprestado. Leva para casa, vamos estudar. Não se aprofundar em coisas que não vão levar a nada. Até porque nem enxergamos isso aqui. Nem conhecemos. E Chico Xavier, entusiasmado, né, com sua mediunidade no começo, ele bem entusiasmado. Emmanuel é ótimo, né? É ótimo. Ele deu muita lição para Chico Xavier, mostrou muita coisa para ele, viu? Queria eu ter um mentor espiritual Emmanuel. Já pensou? É maravilhoso, viu? Uma bênção. E entusiasmado com sua mediunidade, Chico Xavier decidiu estudar o fenômeno da psicografia em si mesmo. Olha, ele disse, vou estudar o fenômeno da psicografia nele mesmo. Que fenômeno é esse? Eu escrevo com a mesma letra do que morreu, eu escrevo de uma forma diferente, eu escrevo com a mão esquerda. Eu vou estudar sobre esses fenômenos, os meus fenômenos. O médium achava que poderia prestar uma cooperação valiosa, olha lá, aos estudiosos. Durante algum tempo ficou matutando sobre o assunto. Um dia, decidido a pôr logo mãos à obra, resolveu consultar quem? Emmanuel. Aí ele perguntou a Emmanuel o que ele pensava. E Emmanuel respondeu, se a laranjeira quisesse estudar pormenorizadamente o que se passa com ela na produção de laranjas, com certeza não produziria fruto algum. Não querendo dizer com isso que o estudo para assuntos de classificação em mediunidade deva ser desprezado. Ele não desprezou os estudos. Não. Desejamos tão só afirmar
que, assim como as laranjeiras contam com botânicos que as definem, assim também os médiuns contam com autoridades humanas que os analisam pelo tipo de serviço que oferece. Para nós, o que interessa, Chico, agora é trabalhar. A mensagem de Emmanuel para ele. Que nos interessa, Chico, agora é trabalhar. E para encerrar, antes que a Abnaildo puxe minha orelha, que é mais fácil, né? Com pouco cabelo, puxar a orelha. Eu vou finalizar com esse livro, que é Primícias do Reino, né? A gente falou, não exemplificou a mediunidade maravilhosa de Divaldo Pereira Franco, né? Que a gente não pode deixar de mencionar. Este homem que ainda está conosco e de uma forma brilhante explica tantas coisas ainda, né? Para nós. E que nesse livro diz assim, olha, o pensamento de Jesus. Eu gostaria de encerrar com ele. Esse livro, Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Escritos inicialmente na língua falada por Jesus, o arameu, excetuando-se provavelmente Lucas, logo foram traduzidos para o grego, corporificando o pensamento do mestre, que dilataria por toda a terra. Assim, a mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor e à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A vida, vou repetir. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. Que possamos cada vez mais purificarmos, porque depende de nós. É uma lei natural. Já existimos com o perispírito. É um princípio, né? E que se transformou no perispírito e nós estamos aqui com os nossos perispíritos. Que possamos pensar em Jesus, no amor dele por todos nós e fazer o amor com simplicidade, sem querer partir para outros estudos, porque até então ainda nem compreendemos o nosso grande mestre. Que possamos ficar em paz, que possamos levar para os nossos lares essa paz que Jesus deixou, deixa e sempre deixará para nós, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Que assim seja.